Jesus, abra sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Eterno, ao qual eu agradeço muito essa noite. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tributos e os príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e os que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que queres, e eu te darei. Jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela da presença dele, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Podeis assentar glorificando o nome de Jesus. Diretamente a Bíblia vai falar sobre 10 tipos de ceia. E um dos tipos de ceia que vemos aqui é a ceia desse rei que tem o título de Herodes. A Bíblia diz que esse Herodes casa com a mulher do seu irmão chamado Filipe. E João Batista andava pelo deserto dizendo e pregando a verdade, anunciando, dizendo: não é lícito que você possua a mulher do seu irmão. Para que João não tivesse mais voz, ele manda prender João em um cárcere. Mas a Bíblia diz que ele tinha muito medo da pessoa de João Batista, ainda que preso. Havia um receio grande dentro desse homem. E ele em tudo atendia a João, e a Bíblia diz no Evangelho de Mateus que ele ouvia as palavras de João. Mas chegou o dia do seu aniversário. E Herodes deu uma grande ceia. Enquanto a ceia de Cristo se preocupa com os pequeninos, a ceia de Herodes se preocupa com os grandes. Enquanto a ceia de Jesus se preocupa com a santidade, a ceia de Herodes se preocupava com a sensualidade. Enquanto a ceia de Jesus buscava comunhão, a ceia de Herodes procurava a apresentação. Enquanto a ceia de Jesus estava focada na eternidade, a ceia de Herodes estava focada aqui nesse mundo. Mas a ceia de Herodes não estava vazia. Lá estavam os grandes. Graças a Deus que aqui nessa noite estão os pequeninos de Deus. Graças a Deus que aqui nessa noite ainda existe um povo preocupado com a santidade. A Bíblia diz que em um determinado
momento desse banquete, entra uma moça jovem. Mateus diz que ela já estava instruída previamente pela sua mãe. E ela faz uma dança, porque a ceia de Herodes está pronta para exibir qualquer tipo de carnalidade possível. A ceia de Herodes não traz a consciência daquele que comesse indignamente. Não, não. A ceia de Herodes, não. Na ceia de Cristo, escrito está que ele servia a todos. E aquele qual estava preocupado somente com a carnalidade, ele fez questão de molhar o pão numa taça como essa e entregar na sua mão. Com uma grande simbologia, porque quem recebia o pão molhado no bocado de vinho seria o mais especial da mesa. Quando você recebe um pão molhado no vinho, dentro da cultura judaica, o dono da ceia está dizendo, fica mais um pouco, não vai embora mais cedo. Pastor, o senhor está dizendo que Judas era o mais especial? Não, eu estou dizendo que se Judas continuasse na mesa, talvez ele não teria feito a besteira que fez. O que Jesus estava dando a Judas é uma oportunidade, dizendo assim, se você tem qualquer problema na sua vida, não saia da mesa, permaneça na mesa. Porque longe da mesa você vai estar vulnerável aos ataques de Satanás. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Judas se levanta da mesa, a Bíblia diz, o espírito de Satanás entrou nele. Eu quero te dar um alerta, e já estou encerrando a mensagem, mas quem está me ouvindo, por favor, diga amém. Eu conheço um homem chamado Judas, que acabou de cear e foi trair Jesus. Cuidado com o que você vai fazer depois daqui. Cuidado aonde você vai frequentar depois daqui. Cuidado com o compromisso que você está firmando para depois desse culto. Cuidado com a casa que você vai passar, cuidado com a conversa que você vai ter, porque aqui o Espírito Santo ainda está te guardando. Aqui o Espírito Santo ainda está comunicando ao seu coração. Se eu sou você, e o Espírito de Deus está comigo aqui nessa noite, eu pegava esse zap aí agora e falava assim, não dá para ir mais não. Deus acabou de falar comigo aqui. Porque aqui não tem espírito de Herodias não, viu? Nem de Salomé. Quem manda aqui ainda é o Espírito Santo. Cuidado. Porque quem se maravilha com as coisas do mundo se constitui inimigo direto de Deus. A Bíblia diz no versículo 26 que Herodes se entristeceu profundamente. Se entristeceu, a Bíblia não diz, e ele se arrependeu. Não. Porque tem gente que tem a cara de pau, quem está me ouvindo, diga amém. Pastor, eu pequei, mas fiquei com uma tristeza profunda. Você não precisa ter tristeza, você precisa se arrepender. Tristeza qualquer um tem. E o problema da tristeza é que ela passa e você pode fazer a mesma coisa que você fez novamente. E a gente chama isso de remorso. Porque o arrependimento é, eu fiz uma vez, errei, nunca mais farei.
esse negócio, porque eu fiquei muito triste. Não resolve. Resolve não, pastor? Não. O que resolve é o arrependimento. E deixa eu te falar uma coisa e eu encerro de verdade. A Bíblia diz, não fugindo do texto, mas tentando fazer uma conexão. A Bíblia diz que quando os irmãos de José foram visitar José no Egito, a Bíblia diz que havia duas mesas. A mesa dos egípcios e a mesa dos hebreus. Porque para os egípcios era uma abominação, não era para o povo de Israel, era para o povo do Egito. Para nós é uma abominação sentar e ter comunhão com os hebreus. Cuidado, viu? E quando eu falo cuidado, eu estou me alertando também. Para a gente não achar que a mesa de Herodes é uma mesa interessante para a gente. Porque na mesa do Herodes estão os grandes. Na mesa do Herodes estão os príncipes da Galileia. Na mesa do Herodes estão os tributos. E olhando para a mesa pelo lado de fora, você olha assim e fala, que mesa, hein? E como é que está configurada a mesa de Jesus, pastor? Os pescadores. Os pecadores arrependidos. Como é que está configurada a mesa de Jesus, pastor? Levi, o publicano, que abriu mão de tudo para estar com Jesus. Como é que está configurada a mesa de Jesus, pastor? João, aquele que se reclina ao peito, o discípulo amado. Como é que está a mesa de Jesus, pastor? Está o Pedro, com o seu temperamento forte, mas está lá dizendo, eu preciso cear com o Senhor. Eu preciso ter comunhão com esse Cristo. Olhando de fora parece que a mesa de Jesus não é interessante, mas a mesa de Jesus é a única que ainda abre um caminho para a eternidade. Oh, bendito seja Deus! Eu sinto no meu espírito, irmão, cada ceia que passa, que nós estamos ensaiando para aquele grande dia, porque a Bíblia começa com uma ceia e a Bíblia também termina com uma ceia, dizendo que todos os santos sentarão na mesa e nós seremos servidos pelo nosso Senhor. Continua ensaiando, irmão. Dá um toque no seu vizinho. É a única vez que eu vou te pedir isso durante a mensagem e encerro. Digo para ele assim, não perde o ensaio do mês que vem, não. Fala com ele, não perde o ensaio do mês que vem, não. É no primeiro domingo. Porque nós estamos ensaiando aqui para ceiar com ele lá. E nada vai nos segurar aqui nessa terra. Não, 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 não. O Herodes foi vencido pelo seu orgulho e precipitação. Quando ele jura e diz, até a metade do meu reino te darei. Isso é orgulho. Na mesa dele ele estava tentando dizer o seguinte, aqui eu sou dono. Aqui eu posso doar até a metade desse reino. Ele foi vencido pelo orgulho. E na mesa de Jesus, pastor, como é que era? Desligo aqui. Na mesa de Jesus, eram os reis dos reis, Senhor dos senhores, mas com uma toalha na mão
e uma bacia na outra, dizendo: aquele que quer ser o maior, que se faça o menor. E eu vos dei exemplo, para que tudo que eu fizer, façais vós também. Sabe o que está faltando de repente na minha vida e na sua? É uma bacia com água e uma toalha, dizendo: ó, eu estou aqui para te servir da melhor forma. Eu não estou aqui para dizer o que eu tenho, o que eu posso, o que eu sei, não. Eu estou aqui a serviço de um reino. Eu estou aqui a serviço de um reino. E o meu rei me falou que se eu quiser ser o maior nesse reino, eu preciso ser o menor. Enquanto na ceia de Herodes ele é vencido pelo orgulho, na ceia de Jesus ele dá a maior lição de humildade dos últimos tempos. Enquanto na ceia de Herodes tem um profeta morrendo, na ceia de Jesus ele está dizendo assim: a morte de João não pôde redimir o pecado de vocês, mas a minha vai fazer com que tudo volte ao normal. Meu Deus, eu estou crendo. O senhor está crendo em quê, pastor? Que quando você participar do cálice essa noite, alguma coisa vai mudar aí pelo lado de dentro. Que quando você participar do pão, alguma coisa vai mudar aí pelo lado de dentro. Agora, por que, pastor, dessa sede? Como é que você troca metade de um reino pela cabeça de um profeta? E a Bíblia não diz, mas me fala a memória agora se é Tomás de Aquino ou se é outro historiador. Mas eu acredito que seja o Tomás de Aquino. Que ela pega a cabeça, puxa a língua de João Batista para fora e começa a espetar com alfinete, dizendo: fala agora. O que a mensagem profética pode incomodar tanto? Por que a cabeça de João valia tanto, pastor? Porque os olhos de João viram coisas que ninguém jamais tinha visto. Os lábios de João profetizaram coisas que ninguém jamais tinha profetizado. Você está entendendo por que de vez em quando levanta-se uma perseguição contra a sua vida? Parece que todos os demônios do inferno só miram em você, parece que todas as pessoas maldosas só miram em você, é porque o que você tem dentro de você vale muito. Porque o que Deus te mostra ainda vale muito. É porque o que sai dos seus lábios ainda vale muito. E eu vim com um recado de Deus para te dizer, e a gente ora: não recua, ainda que custe a sua cabeça, não recua, porque Deus vai te exaltar no céu.
Pai, nós oramos em nome de Jesus essa noite. Senhor, nós não estamos nem aí para a ceia de Herodes. O que nós queremos mesmo é ceiar com o Senhor essa noite. O que nós queremos mesmo é sentir a sua presença essa noite. Ó Deus, quando nós tocarmos no seu corpo, quando nós tocarmos no seu sangue, que haja uma diferença espiritual na nossa vida, que haja uma diferença emocional, material na nossa vida, que o seu Espírito nos renove. Só quem concorda, diga amém.